Olá pessoas, no vídeo de hoje eu irei analisar uma redação 500 do Enem 2019 e vou recorrigi-la para que ela se enquadre em um modelo nota 1000. É isso mesmo. Bom, foi feita por uma pessoa anônima, ela não quis se identificar, mas ela tirou na competência 1 100 pontos, na competência 2 120 pontos, na competência 3, 80 pontos, e na competência 4, 80, e na competência 5, 120 pontos. Ok? Então, vamos ver quais foram os erros cometidos por essa pessoa que a levou a tirar metade da nota tão desejada, que seria o 1000. Bom, aqui eu trouxe, aqui estão os parágrafos usados por essa pessoa. Perceba que ela usou uma introdução super curta, desenvolvimentos super curtos e sem conectivos. Mas vamos ler e depois eu falo mais sobre isso com vocês. A ausência de cinemas em cidades menos desenvolvidas faz com que milhares de pessoas não possuam acesso ao tal lazer, e outras se locomovendo de suas cidades para outras. Em cidades grandes, pais levam seus filhos aos cinemas, ou então adolescentes vão sós ou acompanhados de amigos, para usufruir de atividades cinematográficas. Cidades com poucos habitantes não usaram verbas e nem infraestruturas para o planejamento de cinemas. Bom, primeira coisa que eu vou dizer aqui que fez com que ela tirasse 80 pontos na competência 4, que é a que avalia a coerência, os conectivos que você usa, tá? Mas se você não sabe ainda o que é isso, não se preocupa que eu irei fazer um vídeo explicando o que diz cada competência do Enem. Mas vamos lá. O texto dele não tem conectivos que liguem um parágrafo ao outro. Olha, ele não usou, e isso faz com que você perca muito ponto, porque aqui a pessoa que escreveu essa redação só tá usando frases soltas, só está usando frases. Olha, até porque os períodos dele são curtos, só tem um período cada parágrafo dele. Ele não desenvolve um ponto de vista tão pertinente. Ele mostra o ponto de vista dele, mas não é um ponto de vista aprofundado com argumentos. Ele simplesmente só foi jogando informações e foi jogando e não botou um repertório para sustentar a tese dele. E na introdução ele usou sim a tese. Olha, perceba, ele disse que a ausência de cinemas em cidades menos desenvolvidas faz com que milhares de pessoas não possuam acesso ao tal lazer. Essa é a tese dele. Ele já começou ele já começou a introdução dele com uma tese. Tem a tese dele, mas ele não contextualizou e nem antecipou os argumentos dele que ele iria usar nos outros parágrafos. E ele ainda usou um período confuso. Percebam que ele diz: e outras se locomovendo de suas cidades para outras. Então fica uma coisa confusa. Outras para outras para outras. Aqui ele quis se referir a pessoas. Percebam, olha, que milhares de pessoas não possuem acesso ao tal lazer, e outras pessoas se locomovendo de suas cidades para outras. Esse outras aqui, ele quis dizer outras cidades, mas fica uma coisa ambígua, fica uma coisa sem sentido, fica uma coisa que o corretor, para poder entender isso, tem que ler várias vezes, e é uma coisa que o corretor do Enem não tem tempo. Então o corretor foi lá e baixou o ponto dele na competência 4, na competência 3, por ele não ter antecipado os argumentos, só apresentou uma tese, na competência 2, porque a competência 2 avalia se você usa tese, antecipa os argumentos, e ele não antecipou. Não usou conectivos, também perde ponto na competência 4. Olha, em cidades grandes, pais levam seus filhos aos cinemas, ou então adolescentes vão sós ou acompanhados de amigos, para usufruir de atividades cinematográficas. Ele só jogou essa informação, não falou, não usou um repertório para sustentar isso que ele disse, e isso acaba sendo um ponto de vista dele que não é validado, porque ele não usou repertório. Perde ponto na competência 3
e na competência 2, que são a competência que avalia a compreensão do texto e a estrutura dissertativa argumentativa, e a competência 3, que avalia o uso do repertório, os argumentos que ele usa, certo? Aí veio aqui e diz, cidades com poucos habitantes não usam verbos e nem infraestruturas para o planejamento de cinemas. Ele não desenvolve as ideias dele, só vai jogando frases soltas lá e vai indo, pronto, vai seguindo em frente. Não usa um conectivo para conectar uma coisa a outra. Fica um texto solto, sem sentido. Fica um texto expositivo. Não é um texto dissertativo argumentativo, aqui está um texto expositivo. Embora tenha traços de texto dissertativo argumentativo, ele está um texto mais expositivo do que argumentativo. Certo? Então, foi isso que fez ele perder ponto na competência 3, 4 e 2. Já eu volto e falo quais foram os erros de português, porque agora eu estou focado apenas nessas 3 competências, que é a 4, a 3 e a 2. Então vamos ver o restante. A cinematografia em cidades pequenas atrairia muitos curiosos e pessoas amantes ou são interessados por filmes ou coisas afins. Tá vendo que é uma coisa sem sentido? Não tem sentido, olha. Pessoas amantes ou são interessadas por filmes ou coisas afins. Você lê isso e fica, o que ele quis dizer? Tá uma coisa sem coesão, sem coerência. Perdeu o ponto na competência 4 por isso. Então, quando você for escrever sua redação, presta atenção se tem sentido o que você escreveu, porque senão você perde ponto. E usa também conectivos. Depois eu vou fazer um vídeo de listas de conectivos para vocês. Ele não usou um conectivo iniciando o desenvolvimento dele. Assim como os outros, ele só foi jogando frases soltas. Só tem frases soltas aqui. Não tem uma frase ligação com a outra. Embora ele fale de cinema, é um texto que não está ligado ao gênero dissertativo argumentativo. E perde ponto na competência 2, perde ponto na competência 4 por não usar conectivo, e perdeu ponto na competência 3 porque ele novamente usou um argumento e não usou o repertório para sustentar esse argumento. Agora vamos ver a proposta de intervenção dele. Com isso, o governo dessas cidades deveriam proporcionar as atividades cinematográficas aos seus habitantes, dando-os essa atração para que desenvolvam um conhecimento no mundo do cinema. Aqui, ele usou um conectivo de conclusão, com isso conclui o que ele falou, mas não é um conectivo tão adequado para você usar na sua conclusão, tá? Mas finalmente ele usou um conectivo, não é? E ele demonstrou que sabe fazer uma proposta de intervenção, embora não tenha todos os argumentos, não tenha todos os elementos necessários. Vamos ver. O primeiro elemento que ele usou foi o governo. O governo dessas cidades. Deveriam fazer o quê? Deveriam proporcionar as atividades cinematográficas aos seus habitantes. Com qual finalidade? Para que desenvolvam o conhecimento no mundo do cinema. Tem 3 elementos, ou seja, 120. Cada elemento é 40 pontos, tá? Quando você usa o agente, 40. O que? 40. Por meio de que ou como? 40. Detalhamento, 40. E finalidade, 40 pontos também. Ele só usou 3. Ele não detalhou e nem usou o meio que isso seria feito. Mas, mesmo assim, essa foi a coisa mais pertinente do texto dele, que foi a proposta de intervenção. Foi a coisa que mais se aproximou do que o Enem exige. Certo? Agora vamos voltar e analisar os erros de português. Vou apagar tudo. E vamos lá. A ausência de cinemas em cidades menos desenvolvidas. Aqui não tem essa vírgula, porque ele está separando sujeito de verbo, e se separar sujeito de verbo está errado. Ele poderia ter feito também assim: a ausência de cinemas, vírgula, em cidades menos desenvolvidas, vírgula,
porque aqui ele estaria especificando onde estava essa ausência de cinemas. Aí sim ele poderia ter colocado entre vírgulas e estaria certa essa vírgula aqui. Mas como ele não pôs vírgula aqui, só botou uma vírgula aqui, está errado, porque ele separou um sujeito do verbo. E aqui também não tem. Embora em alguns casos tenha vírgula antes do i, do e, aqui, nesse caso não tem vírgula aqui. Está errado também. Vamos para aqui. Em cidades grandes, pais levam seus filhos aos cinemas. Aqui teria uma vírgula, porque aqui eu tenho um adjunto. Eu tenho um adjunto adverbial. Em cidades grandes, é um adjunto adverbial de lugar. Teria que ter uma vírgula. Pais levam seus filhos aos cinemas. Ou então, aqui está errado. Não tem essa vírgula. Essa vírgula seria aqui. Ou então, adolescentes vão sóis ou acompanhados de amigos. Não tem essa vírgula aqui. Era para ele ter continuado direto, olha. Não. Ou então, adolescentes vão sóis ou acompanhados de amigos para usufruir de atividades cinematográficas. Cidades com poucos habitantes não usaram verbos e nem infraestruturas para o planejamento de cinemas. Aqui ele fez tudo certo nessa frase. Vamos apagar logo aqui. A cinematografia em cidades pequenas atrairia muitos curiosos e pessoas amantes ou são interessadas por filmes ou coisas afins. Esse período aqui está totalmente sem sentido. Esse são aqui deixou uma coisa totalmente sem sentido do texto, que eu já tinha falado até um momento atrás. Na conclusão dele, aqui está errado. Quando você usa governo como agente, coloque letra maiúscula. Não coloque governo com letra minúscula, tá? Governo deve ser escrito com letra maiúscula, porque é um agente. Não se esqueça disso. O governo dessas cidades deveria, não é deveriam, porque deveria estar concordando com o governo, então deveria ser deveria. O governo dessas cidades deveria proporcionar as atividades cinematográficas, não usou acento, faltou o acento no gra. E aqui, dando-os essa atração, usou uma colocação pronominal correta, dando-os essa atração, mas não tem essa vírgula aqui. Dando-os essa atração para que desenvolvam conhecimento no mundo do cinema. Bom, percebam que ele teve inúmeros erros ao longo do seu texto e foi isso que levou ele a tirar 120 nessa competência 1, tá? Então, a gente já viu o que foi que fez com que ele tirasse as notas que ele tirou em cada competência. Agora eu vou reescrever, com base em tudo que ele falou, uma redação modelo nota 1000. Eu já reescrevi e ela está aqui nos slides, vamos ver. Vamos lá. Se lembra que ele falou lá em um dos períodos dele que ir aos cinemas com pais ou amigos, que as pessoas vão aos cinemas com os pais, com amigos ou vão sóis? Então, eu peguei isso e usei como forma de contextualizar meu texto. Vamos lá. Ir ao cinema com os pais ou amigos ainda é, infelizmente, algo onírico para os indivíduos, pois, mesmo que ele tenha surgido com o propósito de entreter, nota-se no contexto atual a baixa democratização desse meio cultural no Brasil. Nesse sentido, destacam-se dois pontos primordiais que corroboram para tal quadro: a inércia governamental e a difícil mobilização social até essa forma de lazer. Então vamos lá. Essa parte aqui foi minha contextualização, certo? Eu contextualizei com base em algo que ele falou lá. Eu aproveitei aquele algo que ele falou e trouxe para a introdução, porque estava totalmente sem nexo ele ter usado isso daqui lá já nos desenvolvimentos. E aqui é minha tese, olha. Pois, mesmo que ele tenha surgido com o propósito de entreter, nota-se no contexto atual a baixa democratização desse meio cultural no Brasil. Ou seja, eu estou dizendo que o cinema não é democratizado no Brasil. Faltam ainda que pessoas conheçam o cinema.
não são todos que conhecem. E eu venho aqui e antecipo os meus argumentos, olha. Nesse sentido, usei um conectivo aqui, olha, um operador argumentativo, e disse que é a inércia governamental e a difícil mobilização social até essa forma de lazer. Por que eu usei esses dois? Com base no que ele falou, olha, vamos voltar para a redação dele. Ele disse aqui, olha, cidades com poucos habitantes não usaram verbas e nem infraestruturas para o planejamento de cinemas. Então, pensa, isso pode ser culpa do governo, que o governo não disponibiliza verbas para essas cidades poderem construir um cinema, poderem exibir filmes em praças públicas, então é culpa do governo. E a falta de mobilidade, eu peguei daqui, olha, que ele falou, olha, e outras se locomovem de suas cidades até outras. Voltando aqui, então vamos ver meu primeiro parágrafo. Primeiramente, ressalta-se a falta de infraestrutura que permita a instalação de telas cinematográficas em algumas cidades. Isso se deve, em parte, à inércia governamental, uma vez que os agentes federais não viabilizam políticas públicas que busquem reverter esse cenário antidemocrático. Consequentemente, o lazer previsto na Constituição Cidadã não é ofertado de maneira plena, visto que o acesso aos cinemas é restrito aos grandes centros técnico-informacionais, enquanto que habitantes de pequenos municípios sonham em um dia conhecer o ambiente em questão. Percebam que aqui é meu tópico frasal, tá? Aqui eu estou resumindo tudo que eu irei falar ao longo desse meu desenvolvimento. Aqui eu já deixo claro para o corretor que eu estou falando daquela inércia governamental que eu já tinha dito lá na introdução. E estou explicando por que essa inércia, por que é uma culpa do governo, por que é culpa do governo. Porque os agentes federais não viabilizam políticas que visem reverter esse cenário antidemocrático. Estou fazendo agora aqui uma referência ao tema da redação. Aí eu digo qual é a consequência disso? Que o lazer previsto na Constituição Cidadã não é ofertado de maneira plena. E aqui está meu repertório. Aqui eu estou sustentando meu argumento, porque quando eu uso Constituição Cidadã, eu estou mostrando para o corretor da redação que eu sei sobre a Constituição, eu sei que o lazer está lá na Constituição. E quando há falha disso, é porque o sistema não funciona. Então, Constituição Cidadã é repertório. Dá para você usar em toda redação. Certo? E aqui eu expliquei porque o lazer não é ofertado de maneira plena. Eu estou comentando o meu repertório. Porque o acesso aos cinemas é restrito ao quê? Aos grandes centros técnicos informacionais. Eu estou dizendo que os cinemas estão concentrados em áreas de maior desenvolvimento tecnológico, em metrópoles e cidades de pequenos municípios sonham em um dia conhecer o ambiente em questão, que foi justamente o que ele falou. Ele podia ter desenvolvido tudo isso daqui que eu falei, mas ele não conseguiu. Ele ficou preso apenas a uma frase. Ele só falou aquela frase lá que foi, voltando aqui, cidades com poucos habitantes não usam verbas e nem infraestruturas para o planejamento de cinemas. Ficou uma coisa vaga que ele poderia ter transformado em algo amplo. Vamos lá. Segundo desenvolvimento. Além disso, é válido pontuar que os cinemas se concentram basicamente nos centros urbanos, local onde vive a elite. Desse modo, as áreas periféricas acabam sendo marginalizadas do acesso aos filmes, já que a maior parte da sua população possui baixa renda, inviabilizando então a locomoção dela até essa forma de lazer em questão. A esse respeito, o pensamento do filósofo Pierre Lévy se torna mencionável, tendo em vista que ele prega a exclusão social devido ao surgimento de novas tecnologias. Assim, observando o cenário atual, percebe-se que a ideia do autor estava certa, à medida que o cinema é acessado apenas pela classe abastada. Percebam que aqui, além disso, é válido pontuar que os cinemas se concentram basicamente nos centros urbanos, local onde vive a elite. É o meu tópico frasal. Eu vou resumir o que eu irei falar ao longo desse desenvolvimento. Aí eu digo que a maior parte de sua população possui baixa renda, porque como o cinema está nos centros urbanos,
As áreas periféricas são restritas desse direito, porque a maior parte de sua população possui baixa renda. E isso faz com que a locomoção dela até a essa forma de lazer em questão seja inviável. Então eu venho aqui e para me dar fundamentação ao meu argumento, eu cito um pensamento de Pierre Levy como forma de sustentar o meu argumento, porque eu estou mostrando ao corretor que não só eu penso assim, mas outra pessoa também, Pierre Levy, um filósofo renomado. E ele dizia que a exclusão social, devido ao surgimento de novas tecnologias, exclui. Aí eu fiz relação do pensamento dele com o contexto do cinema, que eu disse que percebe-se que a ideia dele é efetivada, a ideia dele estava certa, porque o cinema é acessado por quem? Pela classe abastada, ou seja, pela elite, enquanto as pessoas com menor renda são excluídas desse direito, dessa tecnologia, certo? Aí eu venho aqui também usando a redação dele, fiz a mesma proposta de intervenção, apenas melhorei, tá? Então diz, portanto, é necessário medidas para democratizar o acesso aos cinemas no Brasil. Com esse propósito, aqui eu já mostro a finalidade. Qual é a finalidade? Medidas para democratizar o acesso aos cinemas no Brasil. Essa é a minha finalidade. O governo federal, já com letra maiúscula, é meu agente, com a ajuda de prefeituras municipais, com a ajuda das prefeituras municipais, já é meu meio, como eu vou fazer isso, e vai fazer o quê? Deve proporcionar atividades cinematográficas, criando projetos socioculturais que as levem até a população marginalizada, tá? Eu escrevi errado aqui. Aqui é marginalizada e não marginalizada, que nem eu escrevi. Porque eu disse, deve proporcionar atividades cinematográficas, criando projetos sociais que as levem até a população marginalizada. Porque foi isso que ele falou, que era para o governo criar atividades cinematográficas. Eu apenas detalhei mais ainda o que ele havia falado. Então eu venho aqui e detalho tudo o que eu falei. Eu digo, somente assim a garantia do lazer e a inclusão social poderão ser postos em prática para o benefício de todos. Pronto, detalhei. E tá uma proposta de intervenção 200, tá um texto com muitos conectivos, o que torna o texto com bastante coesão e coerência, o que dá 200 pontos na competência 4. Tá um texto com repertório, tá um texto que fala diretamente do tema, tá um texto enquadrado nas competências 3, 2 e 3, e tá um texto com pontuação e escrita correta, o que daria uma nota 1000 a esse texto, certo? Então foi isso, gente. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Eu pretendo fazer mais vídeos analisando redações, corrigindo redações, transformando elas em modelos nota 1000. E foi isso. No vídeo de hoje foi isso. E obrigado.